Olá, nesse vídeo eu queria falar sobre aquela equação tão bonita que a galera de matemática costuma até fazer tatuagens e tal, que é a famosa identidade de Euler, né? O E na J, π é igual a -1, que eles vão querer me matar agora porque eu usei o I em vez do J. Bom, eles gostam tanto dessa fórmula porque elas misturam coisas que parecem que não tem nada a ver, né? Que tem o Euler, tem o π, tem a identidade imaginária, é uma salada, né? Pois bem, mas essa identidade, na verdade, ela vem de uma fórmula muito mais geral que diz que E na J θ igual a cosseno θ mais J seno θ. Se você escolher decorar uma dessas duas, vai acabar sendo muito mais útil você decorar essa segunda, como você verá. Pois bem, se você viu o último vídeo de números complexos, você vai pegar isso aqui rápido. Eu quero que você fique encarando um pouco o lado direito dessa equação. Temos aqui um cosseno de um ângulo, que é bem diferente de um cosseno de uma incógnita, porque nesse caso, esse cosseno de um ângulo é só um número real. E temos aqui do lado também o seno de um ângulo, que é outro número real. Isso aqui então não seria só um número complexo na forma retangular, ou seja, um A mais JB? Pois bem, vou fazer mais uma mágica aqui. Eu vou multiplicar tudo por uma constante, então a gente fica com AE na J θ igual a A vezes cosseno θ mais J seno θ. Se você estiver esperto, você vai perceber que essa é praticamente aquela fórmula de conversão de números complexos da forma polar para a forma retangular que foi mostrado no vídeo anterior. Na verdade, é ela mesma, que aquela forma de representar um número complexo que tem uma magnitude e uma chavinha aqui com uma fase, ela é conhecida como a notação de Steinmetz. Na verdade, ela só omite o exponencial e o imaginário para não ter que ficar escrevendo toda hora. Mas aquela notação de Steinmetz, ela então na verdade é só um resumo da fórmula de Euler. Isso deixa então claro porque quando a gente multiplica dois números complexos, as magnitudes se multiplicam e as fases se somam, e quando dividem, as fases se subtraem, porque na verdade isso é só uma propriedade das exponenciais. E o mais bonito é que a gente no vídeo passado chegou nessas propriedades sem nem tocar em exponenciais. Então pausa o vídeo um pouco e pensa sobre isso. Se for necessário, volta no outro vídeo, porque isso aí é uma conexão muito interessante que aparece, né? Ok, só que daí você, agora que você viu que tem uma exponencial aqui na fórmula, dá pra ver que essa propriedade assim aparece fácil, né? Mas agora a pergunta é como que um ser humaninho lá atrás ia perceber, ia pensar que tinha uma exponencial aí? Então para isso eu vou mostrar uma dedução que eu acho muito interessante dessa fórmula de Euler. Então vamos lá. Imagina que eu tenho aqui uma bolinha girando num movimento circular uniforme aqui no plano complexo. Isso vai precisar de um pouco da sua imaginação, tá? Mas tem uma bolinha aqui, eu amarrei uma corda aqui na origem e ela está girando. Um pouco absurdo. Mais absurdo ainda vai ser se eu começar a considerar vetores aqui no plano complexo. Que pelo amor de Deus, vetor é bem diferente de número complexo, mas a gente está só fazendo um exemplo. Então aqui imagina que tem um vetor aqui de posição e um vetor de velocidade da minha massa, que ela está girando, né? Ok, aí se você lembrar lá da mecânica, lá da física, você vai lembrar que a derivada da posição é a velocidade. Ou seja, a velocidade é a taxa com que a posição varia. Então aqui, derivada do vetor de posição é o vetor de velocidade. Isso aqui é só mecânica. Então voltando, tem a bolinha aqui girando. Eu desenhei os vetores aqui dela, ela está em movimento circular uniforme. E eu sei que a derivada da posição é a velocidade. Ok, agora vamos olhar com mais calma esses dois vetores aqui, que eles têm uma relação muito interessante. Porque se você perceber, o vetor da velocidade, sempre que você medir ele, ele vai estar sempre tangenciando o círculo que a minha bolinha está se mexendo. Então aqui desenhando eles aqui separados, dá para ver como vetores eu consigo deslocar eles no espaço. Dá para ver que o vetor da velocidade ele está sempre a 90 graus no vetor da posição. Agora misturando ainda mais números complexos com vetores, a gente lembra que um número complexo, para a gente deslocar ele 90 graus, a gente tinha que multiplicar ele por i. Então a gente pode pensar, por exemplo, se esses vetores forem complexos, que o vetor da velocidade é o vetor da posição multiplicado por i. Então a gente vai escrever isso aqui na fórmula lá, e eu também vou supor que o vetor velocidade e o vetor posição, eles têm mais ou menos o mesmo módulo,
para não ficar com constantes chatas. Então fica aqui, velocidade é igual a I vezes posição. Então aqui substituindo aqui nessa equaçãozinha aqui, com a derivada, fica aqui d dt de x de t é igual a I vezes x de t. Isso aqui na verdade é uma equaçãozinha diferencial. Só que essa equaçãozinha diferencial ela é daquelas muito simples de resolver. Porque eu tenho aqui de um lado um x, uma derivada de um x, e eu tenho do outro lado que essa derivada é uma constante vezes o próprio x. A única função que satisfaz uma condição dessas é uma exponencial. Porque lembra que a derivada do número de Euler é ele mesmo? Que na verdade é a própria definição do número de Euler. Então a única coisa que vai satisfazer essa equação diferencial é o e na it, entendeu? Só tem um i ali porque depois vai com a regra da cadeia, lá o i vai ficar na frente. Mas a única coisa que vai satisfazer é esse e na it. Então é basicamente isso, daí que vem a intuição da fórmula de Euler do jeito que eu gosto de ver. Eu acho que essa explicação é muito legal e se você entender ela direitinho, você vai ver que vai ficar bem mais fácil depois entender os fazores. Bom, então é isso por esse vídeo aqui. No próximo vídeo eu já vou falar um pouco sobre como que a gente usa a equação de Euler para escrever senos e cossenos com exponenciais. E logo depois eu já vou mostrar fazores, que daí isso aqui, se você não entendeu direito agora, provavelmente vai fazer mais sentido ainda.